Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande honra que os recebemos para mais um evento, ainda remoto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sessão solene de vitaliciamento dos juízes do 187º concurso de ingresso na magistratura. Bem-vindos aqui à nossa sala VIP virtual, todos os integrantes do Conselho Superior da Magistratura, os integrantes da banca examinadora do concurso, o seu presidente, Antônio de Almeida Sampaio, os desembargadores Carlos Vico Manhas, Paulo Magalhães da Costa Coelho, Carlos Henrique Miguel Trevisan, e também, se não temos, teremos daqui a pouquinho a presença do representante da OAB, Dr. Fernando Campos Scaff, e bem-vindos, principalmente, os senhores vitaliciandos desse concurso. Para promover a abertura dos trabalhos, com a palavra, nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão de vitaliciamento dos juízes e juízas de direito do 187º concurso de ingresso na magistratura, que declaro aberta. Eu quero inicialmente cumprimentar os senhores membros do Conselho Superior da Magistratura, desembargadores Luiz Soares de Mello, nosso vice-presidente, Ricardo Anaf, corregedor-geral da Justiça, desembargador Xavier de Aquino, decano do Tribunal de Justiça, desembargador Guilherme Strenger, presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Paulo Magalhães, presidente da Seção de Direito Público, e presidente Dimas Fonseca, da Seção de Direito Privado. Eu cumprimento ainda os senhores membros da banca examinadora desse 187º concurso de ingresso na magistratura, o senhor presidente Antônio de Almeida Sampaio, o suplente desembargador Enio Santarelli Zuliani, o desembargador Carlos Vico Manhas, o suplente desembargador Adalberto José Queiroz Teles Camargo Aranha Filho, desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, presidente de Direito Público, suplente desembargador Renato Del Bianco, desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan e o suplente desembargador Márcio Martins Bonina Filho, e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, o titular, doutor Fernando Campos Scaff, e o professor Flávio Luiz Yarcho. Eu cumprimento com muita alegria aos vitaliciandos, reafirmando que o tribunal, mais uma vez, a primeira vez foi quando da posse, mais uma vez, os recebe de braços abertos nesta data de tamanho significado, de significado tão especial. Eu solicito ao mestre de cerimônias que proceda à leitura do termo de vitaliciamento. Termo de vitaliciamento e compromisso firmado pelos meritíssimos juízes do 187º concurso de ingresso na magistratura, nomeados em caráter vitalício por ato de 30 de setembro de 2020, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 1º de outubro de 2020. No 15º dia do mês de outubro de 2020, perante o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, compareceram em sessão virtual para prestarem o compromisso previsto no artigo 95, inciso 1º da Constituição da República, combinado com o artigo 22, inciso 2º, a linha D da Lei Complementar 37, de 13 de novembro de 79, e artigo 26, inciso 2º, a linha G do Regimento Interno, os magistrados a seguir nomeados em caráter vitalício. Eu convido a doutora Lívia Antunes Caetano a, por favor, a abrir seu microfone, prestar o compromisso em nome de todos. Prometo cumprir com retidão, amor à justiça, fidelidade às leis e às instituições vigentes, os deveres do cargo de juiz vitalício. Convido agora os demais juízes, ao serem chamados nominalmente com a finalidade de prestarem um compromisso legal, a o seu microfone e pronunciarem assim o prometo. Para que todos os senhores apareçam, vamos combinar. Eu chamo, a hora que eu chamar, os senhores abrem o seu microfone, falam um oizinho, um alô, só para os senhores aparecerem na tela antes de falarem o assim o prometo. A gente vai fazer com um pouco devagar isso para dar certo, tá bom? Então vamos lá. É só abrir o microfone, aparecer na tela e falar o assim o prometo.
Doutora Fernanda Pérez Giacomini. Boa tarde. Prometo. Júlia Gonçalves Cardoso. Boa tarde a todos, assim o prometo. João Costa Ribeiro Neto. Boa tarde a todos, assim o prometo. Antônio Carlos Pontes de Souza. Boa tarde a todos, assim o prometo. Guilherme Becker Aterino. Boa tarde a todos, assim o prometo. Carlos Eduardo de Moraes Domingos. Boa tarde a todos, assim eu prometo. Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki. Boa tarde a todos, assim o prometo. Abner Yusuf Mota Arabi. Boa tarde a todos e todas, assim o prometo. Tiago Pedro Palhuca dos Santos. Boa tarde, assim o prometo. Renato Augusto Pereira Maia. Boa tarde, assim o prometo. Larissa Gaspar Tunala. Olá, boa tarde, assim eu prometo. Luiz Felipe Souza Fonseca. Boa tarde, assim o prometo. Raíza Alcântara Cruvinel Schneider. Boa tarde, assim o prometo. Elizabeth Chalders de Oliveira Roxo Nigro. Boa tarde a todos, assim o prometo. Guilherme de Paula Nascente Nunes. Boa tarde a todos, assim o prometo. Castro Andrade. Boa tarde a todos, assim o prometo. Enderson Danilo Santos de Vasconcelos. Boa tarde a todos, assim o prometo. Marta Andréa Matos Marinho. Boa tarde a todos, assim o prometo. José Henrique Oliveira Gomes. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Gabriela da Conceição Rodrigues. Olá, boa tarde, assim o prometo. Débora Custódio Santos Marconi. Boa tarde a todos, assim o prometo. Anderson da Silva Almeida. Boa tarde a todos, assim o prometo. Juliana Brescancin Demarque. Boa tarde, assim o prometo. Fabiano Mota Cardoso. Boa tarde a todos, assim o prometo. Fábio Aparecido Tironi. Boa tarde a todos, assim o prometo. Felipe Ferreira Pimenta. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Luiz Gustavo Primon. Boa tarde a todos, assim o prometo. Jéssica Pedro. Boa tarde a todos, assim o prometo. Marcelo Stabel de Carvalho Ranoum. Boa tarde a todos, assim o prometo. Luciane de Carvalho. Boa tarde a todos, assim o prometo. Flávia Martins de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas, assim o prometo. Gustavo Henriques Fávero. Boa tarde, assim o prometo. Tiago Zampieri da Costa. Olá, boa tarde, assim o prometo. Ayani Justino Costa. Boa tarde a todos, assim o prometo. Anderson José Borges da Mota. Olá, boa tarde a todos, assim eu prometo. Leonardo Issa Halar. Boa tarde a todos, assim o prometo. Beatriz Tavares Camargo. Boa tarde a todos e a todas, assim o prometo.
Felipe Guinsani. Olá, boa tarde a todos. Assim eu prometo. Orlando Gonçalves de Castro Neto. Muito boa tarde, assim o prometo. Ana Flávia Jordão Ramos. Olá, boa tarde, assim eu prometo. Saulo Mega Soares e Silva. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Gilvana Mastrandea de Souza. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Pedro Henrique Antunes Mota Gomes. Dr. Pedro Henrique Antunes Mota Gomes, se o senhor está aí, não está com o microfone ligado. Dr. Pedro. Vamos tentar verificar o que está acontecendo com o microfone e a gente tenta de novo ao final. Isadora Botti Beraldo Montesano. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Luiz Fernando Vian. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Bruno César Giovannini Garcia. Olá, boa tarde a todos, assim eu prometo. Heitor Moreira de Oliveira. Olá, boa tarde a todos, assim eu prometo. Bárbara Galvão Simões de Camargo. Boa tarde a todos, assim o prometo. Caroline Costa de Camargo. Olá, boa tarde a todos, assim eu prometo. Vanessa Pereira da Silva. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Lucilana Lua Ros de Oliveira. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Guilherme Eduardo Martins Kellner. Boa tarde aos presentes, assim eu prometo. Jéssica de Paula Costa Marcelino. Boa tarde a todos, assim o prometo. Ryan Vasconcelos Bezerra. Boa tarde a todos, assim o prometo. Joana Terra Sampaio dos Santos. Boa tarde, assim o prometo. Daiane Aparecida Rodrigues Mendes. Boa tarde, assim o prometo. Victor Gavazzi César. Olá, boa tarde a todos. Assim o prometo. Joana Palmieri Abdala. Boa tarde a todos, assim o prometo. Marcílio Moreira de Castro. Boa tarde, assim eu prometo. Diogo da Silva Castro. Boa tarde, assim o prometo. Vinícius Sete Caparelli. Olá, boa tarde a todas, a todos, assim o prometo. Vinícius Monerá Toledo Machado. Olá, uma boa tarde, assim o prometo. Fauler Félix de Ávila. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Vinícius José Caetano Machado de Lima. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Joaci Dias Furtado. Boa tarde, assim o prometo. Samara Elisa Feltrin. Olá, boa tarde, assim o prometo. José Oliveira Sobral Neto. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo. Daniel Adriano Araldi Martins. Uma boa tarde a todos, assim o prometo. Paloma Moreira de Assis Carvalho. Boa tarde a todos, assim o prometo. João Paulo Rodrigues da Cruz. Olá, boa tarde a todos, assim o prometo.
Vinícius Câmara Campos Bernardes Siqueira. Boa tarde a todos, assim o prometo. Juliana Silva Freitas. Boa tarde a todos, assim o prometo. Larissa Kruger Vatsko. Boa tarde a todos, assim o prometo. Thaís da Silva Porto. Boa tarde a todos, assim o prometo. Vamos tentar de novo. Dr. Pedro Henrique Antunes Mota Gomes. Infelizmente tivemos um problema então com o microfone do Dr. Pedro. Caso ele esteja nos ouvindo, se conseguir resolver, avisa no chat que a gente chama depois, tá bom? Doutor Germano. Pois não, presidente. Seria interessante se algum dos colegas tiver o telefone dele, entrar em contato, pelo menos para a gente poder ouvi-lo. Presidente, eu tentei ligar agora para ele, mas está chamando uma vez e ele desligou. Então, consegue me ouvir? Acho que ele entrou agora, presidente. Opa, então vamos continuar. Eu passei para o celular, consegue me ouvir, com licença? Sim, estamos ouvindo. Ah, perdão, peço desculpas pela inconveniência. Coisas da tecnologia. Vou chamar de novo, agora o senhor falou assim, eu prometo. Obrigado pela Dr. paciência. Pedro Henrique Antunes Mota Gomes. Boa tarde a todos, assim eu prometo. Parabéns a todos. Anunciamos a palavra da excelentíssima doutora Lívia Antunes Caetano, que falará em nome de todos os juízes vitalícios. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, na pessoa de quem me permito saudar todas as autoridades já nominadas e que integram essa honrosa mesa virtual, bem como todas as demais autoridades presentes, digníssimos membros da banca examinadora do 187º concurso para ingresso na magistratura Bandeirante, a quem cumprimento na pessoa do presidente e desembargador Antônio de Almeida Sampaio, caros colegas, amigos e familiares, antes de iniciar a minha fala propriamente dita, em nome de todos os juízes e juízas vitalicianos, eu consigno os nossos mais sinceros sentimentos a todos aqueles que perderam entes queridos de maneira abrupta por força da Covid-19 e as vítimas desse inimigo invisível que fez o mundo desacelerar, que fez com que todos nós repensássemos as nossas prioridades e que fez com que hoje nós não pudéssemos estar reunidos presencialmente no Salão dos Passos Perdidos, celebrando o vitaliciamento com fraternos abraços e apertos de mão. Hoje estamos aqui nessa pioneira e inovadora sessão virtual de vitaliciamento, graças primeiramente ao empenho dos diletos membros da Escola de Magistratura Paulista, a diretoria e os coordenadores, os quais envidaram todos os esforços para atender as normas da Infam, ainda que em meio a essa situação de pandemia, e viabilizaram pela primeira vez na história da escola a conclusão do curso de vitaliciamento de modo integralmente virtual, sem, no entanto, perder em qualidade ou mesmo em excelência. Eu registro também a nossa gratidão e a nossa extrema admiração aos coordenadores do curso de vitaliciamento. Me permito aqui nominá-los: Marcos Pimentel Tamacia, André Carvalho Silva de Almeida, Antônio Zors, Ana Rita de Figueiredo Neri, Marcelo Franzin Paulo, Márcio Teixeira Laranjo e Luiz Felipe Ferrari Bedende, que nos guiaram com sabedoria e solicitude ímpar sempre que foi necessário ao longo desses 2 anos. Igualmente, pela primeira vez na história dessa corte, a tão relevante sessão solene de vitaliciamento se realiza de modo virtual, o que somente se fez possível em razão do brilhantismo e da sensibilidade da presidência desse egrégio Tribunal de Justiça, do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral de Justiça, sem esquecer também, é claro, dos competentes servidores do cerimonial, da imprensa e da SEMA, que estão auxiliando aqui o evento. A condução dos trabalhos do Poder Judiciário Bandeirante durante o período de exceção que foi imposto pela pandemia, sabidamente demandou a busca de soluções céleres e eficazes para uma série de questões e de dificuldades inéditas. Mas ainda assim, vocês não se olvidaram
desse momento que é tão caro e tão importante para as nossas carreiras. Então, isso nos sensibiliza muito e nos deixou imensamente gratos e felizes com a notícia de que teríamos uma sessão, ainda que virtual. Mesmo diante da grandiosidade do tribunal, dos desafios de gestão em tempos de crise generalizada e de tantas críticas que têm sido recebidas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mais uma vez, por meio de números expressivos de produtividade, tem demonstrado a sua competência e o comprometimento daqueles que integram os seus quadros para com a prestação jurisdicional, valendo-se do uso das ferramentas tecnológicas de ponta disponíveis para tanto, o que para nós, hoje, juízes vitaliciados, é motivo de extremo orgulho. Pois bem, dia 2 de outubro de 2018, a nossa caminhada teve início muito antes desse dia, que foi a data da nossa posse como juízes substitutos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje, envaidecida, mas sobretudo muito feliz pela oportunidade de reencontrar Vossas Excelências agora em uma solenidade plena de simbolismos para o Poder Judiciário. Eu digo que, passados 2 anos da nossa posse, em momento algum, eu me arrependi do compromisso que assumi perante a presidência àquela época, no sentido de que todos nós seríamos motivos de orgulho para essa corte, seríamos motivo de orgulho para a magistratura bandeirante. Vossas Excelências não se intimidaram ao longo do árduo caminho percorrido até aqui. Venceram-no com honroso labor e com notável proficiência, apreciando e julgando um elevado número de processos, dos menos difíceis aos mais complexos, demonstrando estar plenamente qualificados para alcançar a meta colimada, o vitaliciamento. Foi uma jornada árdua, repleta de desafios e de sentimentos, satisfação pessoal, insegurança, coragem, medo, capacidade de adaptação, esgotamento, entusiasmo, isolamento, incertezas, mas, sobretudo, esperança. Então, somente cada um de nós, no âmago mais profundo do seu ser, saberá a importância de cada vivência ao longo desse período para a construção das juízes e juízes que aqui se encontram. Certo é que os desafios foram muito bem superados e com eles vieram grandes aprendizados, os quais certamente levaremos conosco para o resto das nossas carreiras. O tribunal, ao nos confirmar no cargo, ao lado de concretizar as nossas aspirações e o sonho tão duramente alcançado, externa o seu júbilo pelo acerto no recrutamento dos nobres colegas ao nos integrar definitivamente aos seus quadros. Neste biênio, em números obtidos por mim há cerca de 2 dias, nós, juízes do concurso 187, proferimos aproximadamente 1.043.000 decisões interlocutórias, 922.000 despachos, 326.000 sentenças, além de termos presidido mais de 56.500 audiências, sem prejuízo de todas as atribuições que são inerentes ao cargo. Por fim, reitero o que eu disse em nosso discurso de posse. A atividade do magistrado deve ter um cunho prático e humano, com grandeza de alma, com tato e com empatia, sempre ao lado do conhecimento exato das realidades da vida, predicados que eu observo em cada um dos colegas, motivo pelo qual, para finalizar a minha fala, cito aqui o ensinamento do jurista potiguar Mário Moacir Porto, por todos nós muito bem aprendido. Abre aspas. A magistratura não é uma profissão que se escolhe, mas uma predestinação que se aceita. Fecha aspas. Parabéns a todos pelo vitaliciamento e que nós sejamos muito felizes na nossa carreira. Obrigada. Parabéns, obrigado pelas palavras, doutora Lívia. Ouviremos agora o presidente da comissão examinadora do concurso, desembargador Antônio de Almeida Sampaio. Desembargador, talvez o senhor esteja com o microfone desligado, nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Agora sim. Digníssimo senhor desembargador, Geraldo Pinheiro Franco, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça, fraterno amigo de tanto tempo, de longas caminhadas, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Soares de Mello, digníssimo vice-presidente do Tribunal de Justiça, nós dois somos um dos poucos remanescentes do nosso concurso. Estamos completando 41 anos de magistratura.
excelentíssimo senhor presidente da seção de Direito Privado, excelentíssimo senhor presidente da seção de Direito Criminal, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf, corregedor-geral da Justiça também, fraterno amigo. Serei bastante breve, senhor presidente, até porque não há muito o que se falar. Só quero deixar aqui, em primeiro lugar, minha eterna gratidão aos membros da comissão de concurso, pois sem eles jamais conseguiríamos chegar a bom termo a tarefa, que é árdua, difícil, pois escolher juízes para o Tribunal de Justiça é uma responsabilidade enorme, é uma carga de serviço imensa e que, sem uma união de todos, jamais seria conseguido. Eu sou devedores de todos e, de antemão, já afirmo que serei inadimplente para sempre, porque jamais conseguirei cumprir esta obrigação. Bom, senhoras magistradas, senhores magistrados, é com grande e imenso prazer que vou dizer umas poucas palavras para vocês, muito poucas. Até porque esses 2 anos já, como foi dito agora, vocês já tiveram uma longa experiência. Eu sempre ressalto que o período de experiência é a parte mais importante do concurso. Porque na primeira fase, o que se averigua, o que é? O conhecimento. E que as pessoas tenham uma certa capacidade para exercer. Nesses 2 anos, onde os senhores presidem a audiência, têm contato com a realidade dos cartórios, e ficando evidente a importância da função correcional de cada um de nós que nós exercemos, é muito importante o contato com a realidade carcerária, porque vocês serão juízes de vara criminal, terão contato com a problemática da justiça criminal, que exerci por longo tempo e que me honra muito. Então, vocês agora adquiriram eu acho que a maior garantia de juízes, que é a vitaliciedade. Ela não é, aqui hoje, não estamos fazendo um simples ato administrativo. Não. O vitaliciamento é a demonstração que vocês passaram por experiências únicas. Tiveram contato com uma série de coisas, o relacionamento com advogados, relacionamento com o Ministério Público, relacionamento com a cidade, a comarca. Tudo isso são experiências que todos nós, que eu passei, que o doutor Geraldo passou, que todos nós passamos, e ela vem com a gente para o resto da vida. Nós jamais conseguimos separar este aprendizado com o resto da nossa profissão. Além do mais, eu acho que vocês tiveram a grande vantagem de não sofrer uma moléstia muito comum, a juizite. A juizite faz o juiz perder a noção de que ele representa para a sociedade. Nós não somos pessoas ungidas. Nós não somos diferentes de ninguém da sociedade. Nós somos pessoas comuns que exercemos uma função que não é comum, mas somos pessoas comuns. E temos a noção exata do erro. Nós erramos. Nós não somos infalíveis. As nossas decisões
podem estar erradas, o tribunal erra, eu erro, todo juiz erra. Sempre se falava, quando eu estava no começo da carreira, que juiz que não teve sentença reformada é porque nunca sentenciou. Porque é inerente, acontece, não adianta. Então nós erramos. E nós temos que ter consciência disso, que nós erramos. Por fim, acabando já, eu acho que a gente não pode esquecer, de maneira alguma, que nós pertencemos a uma instituição. E essa instituição possui uma cultura gerada, uma cultura antiga, gerada por aqueles que nos antecederam. Eles passaram todo um ensinamento, toda uma forma de atuar que molda o juiz. E isso é nossa obrigação, é nossa obrigação mantê-la viva. É nós que estamos no fim da carreira, temos certeza que as senhoras e os senhores saberão cumprir essa obrigação. Manter viva a cultura do Tribunal de Justiça. Desejo a todos uma carreira de sucesso. Desejo que, ao fim do caminho, tenham consciência do dever cumprido. Desejo, por último, que sejam bastante felizes. Obrigado. Obrigado, desembargador. Parabéns pelas palavras. Retoma a palavra para o encerramento desta sessão, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Muito obrigado mais uma vez. Eu cumprimento mais uma vez os senhores membros do Conselho, os senhores membros da banca examinadora. Esta banca examinadora integrada por magistrados e advogados de altíssimo nível, sensíveis e humanos, que são qualidades que nós devemos sempre destacar. Cumprimento a doutora Lívia Antunes Caetano pela sua oração, pelas suas palavras aos colegas, a nós, colegas mais velhos, e quero aderir à homenagem que prestou àqueles que perderam suas vidas, àqueles que sofreram dores, não é? E aos médicos e toda a coletividade médica que cuida e cuidou de nós todos, não é? Verdadeiros heróis de branco que merecem todo o nosso respeito. Meus queridos colegas, juízes e juízas de direito, a solenidade de hoje é muito especial, de significado ímpar. É uma conquista que representa o aval do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, corte histórica e quase sesquicentenária, à conduta pessoal e à atividade jurisdicional de cada um. Esse momento expressa a conquista decorrente da superação de tantas dificuldades e adaptações do início de carreira. Vossas Excelências demonstraram o sentimento de respeito ao direito, à lei e à justiça. No exercício da jurisdição, puderam bem apurar a transmutação do direito abstrato na realidade do direito, sentindo imediatamente os efeitos e reflexos dessa complexa operação. E que temor assaltou a alma de cada qual e assalta a nossa alma também, ainda que mais velhos na carreira, quando perceberam depositadas em suas mãos as aspirações e esperanças do cidadão, ávido no reconhecimento e proclamação de seus direitos. E que drama ao sentirem o temível poder que o Estado confiou a cada qual, que mal exercido pode fazer por justa a mais plena injustiça. Vossas Excelências venceram essa etapa e merecem o reconhecimento da Corte, mas o trabalho continua e de forma séria. Para tanto, dediquem-se à magistratura com entusiasmo, porque ela representará a própria vida de cada um dos senhores e das senhoras. Sejam fiéis ao direito. Vejam nele a razão e a forma de contribuir
para o engrandecimento da pátria e o bem-estar do cidadão. Jamais fujam de suas responsabilidades e ajam com absoluta independência em prol do cidadão que bate às portas da justiça, tendo em mente que não há outra sede para a sua súplica. Exerçam a judicatura a cada dia como se fosse o primeiro e o último. E aqui tem uma advertência de Calamandrei que todos devem ler, que é muito importante para a nossa vida de magistrados. Entendam a justiça comprometida com as instituições jurídicas e a nação. Entendam a justiça no preciso conceito de Rui Barbosa, em sua oração aos moços de 1920, hoje tão atual, como eixo da democracia. Eixo não abstrato, não meramente moral, mas de uma realidade profunda e tão seriamente implantada no mecanismo do regime, tão praticamente embebido através de todas as suas peças, que, falseando ele ao seu mistério, todo o sistema cairá em paralisia, desordem e subversão. E só encontraremos esse eixo se pudermos construir uma justiça forte, no sentido de assegurar, de fato, o completo exercício dos direitos do cidadão. Uma justiça rápida, sem descurar da prudência. Uma justiça independente e moderna, que jamais deixe de considerar as transformações da sociedade, circunstâncias que merecem atenção redobrada para a interpretação e aplicação adequada da lei. Uma justiça corajosa, ousada mesmo, que a nada se dobre senão ao império da lei. Entendam que o crescimento pessoal e profissional necessita, dentre outros requisitos, de paciência, de apego intransigente à dignidade, de humildade, da simplicidade, da verdade cultivada a cada dia, da lealdade para consigo mesmo e para com os outros, da honestidade, do trabalho desenvolvido com dedicação e perseverança, da consciência da falibilidade, como disse o desembargador Antônio de Almeida Sampaio, da imensa necessidade de ouvir com ânimo de entender, de confessar o engano e sempre, sempre reconsiderar o erro. Acreditem na justiça, falível embora, como falíveis somos todos nós, é composta de cidadãos comprometidos com o que há de mais importante para todos, a preservação a qualquer custo do Estado de Direito e da dignidade da pessoa humana. Sem o direito não há sociedade, não há democracia. E sem democracia, o cidadão está ao desamparo pleno em face do poder do Estado e das intervenções nocivas de outros cidadãos. Declarem com firmeza a cada dia uma profissão de fé, a firme disposição, amparada nas lições dos juízes mais antigos, de seguir a trilha da justiça por todos sempre palmilhada, de forma a auxiliar na construção de uma justiça operante, forma forte, rápida, corajosa e respeitada. Respeitem a todos para serem respeitados. O respeito não decorre do título ou do tratamento especial, mas da conduta, do exemplo, do bom uso da força da pena nas decisões. O juiz é a expressão da lei viva, que cria na sua aplicação. E a verdadeira força do poder estatal que lhe foi cometido está fundada principalmente no respeito da sociedade. O juiz deve aceitar críticas. Não será obra de destruição apontar-lhes os defeitos e imperfeições. Ao contrário, dizia o notável Edgar de Moura Bittencourt, paradigma de magistrado, a crítica elevada, embora enérgica, não poderá ser levada em conta da mais leve injúria, senão do desígnio de aprimorar a magistratura para que subsista ou se torne o suporte da liberdade. Servidor da lei, e não simplesmente seu escravo, não há de o juiz perder de vista que a sociedade lhe comete a função de julgar, contando com sua inteligência e sua sensibilidade, contando, ademais, com a independência que começa
por libertar-se de seus próprios impulsos e paixões. Fiquem longe da política e das ideologias ao julgar. Não há para o juiz grandes ou pequenas causas. Deve dedicar-se com profundidade a cada uma delas, justamente porque traduzem os anseios de um cidadão que não tem mais a quem apelar. Julguem com seriedade, firmeza, mas com humanidade. A sentença está destinada ao homem. Nada mais grave que o juiz que deixa de se aprimorar, devendo ele lembrar a cada momento que foi investido de missão para tratar de direito alheio, não de direito próprio. E bem por isso deve ter especial atenção, inclusive porque não há campo para descuido com os bens mais caros do cidadão: a liberdade, a família, o patrimônio, dentre tantos outros. Não desanimem jamais, sejam quais forem as dificuldades, que certamente virão. E os senhores, como magistrados, já experimentaram muitas dessas dificuldades. Mantenham a energia que estão transmitindo agora a todos nós. Tenham em mente sempre a independência, a imparcialidade, a transparência, a integridade pessoal e profissional, a diligência e a dedicação, a pontualidade, a cortesia, a prudência, o conhecimento, a capacitação e o risco de exposição nas redes sociais tão comuns hoje em dia. Nem sempre é fácil, mas os senhores e as senhoras são juízas e juízes do Estado de São Paulo. Por fim, senhores e senhoras juízas e juízes, para que o Judiciário Estadual se mantenha no patamar de respeito que lhe deve ser tributado por direito. Parabéns, que Deus os abençoe, que a trilha de cada um não encontre percalços, que vossas excelências, futuro da magistratura bandeirante, encontrem-se na carreira abraçada, sejam felizes nela e façam justiça, engrandecendo nosso tribunal, nosso Estado e nossa pátria, lembrando que foram investidos em cargo de tamanha responsabilidade para servir o próximo e contribuir para a paz social. Eu agradeço a delicadeza e a gentileza de me ouvirem, era o que eu tinha a dizer, e sejam sempre muito felizes e contem sempre com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos pela presença, ainda que virtual, aos integrantes do Conselho Superior da Magistratura, aos integrantes da banca examinadora. Agradecemos a todos os agora juízes vitalícios por estarem aqui e, com a devida vênia, está encerrada essa sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns. Boa tarde, tchau a todos. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Parabéns a todos, sejam muito Boa felizes. tarde. Parabéns, obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.